A matéria sobre juro simples ou juro composto, ela é fundamental para a sua prova, tá? Em primeiro lugar. Por quê? Porque a gente tem a certeza que vai cair pelo menos uma ou duas questões na sua prova sobre esse tema. Em segundo lugar, essa matéria ela também é importante para a sua vida. Se em algum momento você já comprou ou pensa em comprar uma casa, um apartamento ou até mesmo um carro, se você pretende parcelar algum valor muito grande em muitas prestações, se você de repente já fez ou vai precisar, de algum empréstimo na sua vida ou fazer algum contrato que envolva valores financeiros, você tem que saber este tema para que você também não seja prejudicado e possa escolher entre as melhores opções entre todas, tá? Então essa matéria pode ser muito importante em muitas ocasiões. Eu vou te explicar, tá? Do básico. Essa é uma matéria que eu gosto mesmo de ensinar de maneira bem simples e exatamente como você precisa saber, tá bom? Sem enrolação, vamos começar a trabalhar isso. E você vai reparar uma coisa, são só dois subtemas, que é juro simples e juro composto. E a diferença é muito pequena. Se você pegar isso, fica tranquilo, você vai ver que os cálculos são bem fáceis. O nome assusta, tá? Mas não é difícil. Existe um pouquinho de componente teórica que eu vou falar antes e depois eu vou te mostrar na prática em exercícios. Você vai ver que é bem simples, mas você tem que acompanhar toda a linha de raciocínio, tá bom? Então vem comigo e vamos começar. Juros simples. Juros simples, pessoal, a gente vai ver, em diversas situações que envolvam dinheiro, tá? Como eu disse. Então, relacionado à questão de empréstimos, aplicações financeiras, compra e venda, pagamento de impostos, entre várias outras situações que sua história pode contar ali, Sua prova vai contar ali uma historinha e tudo mais, mas não importa, tá bom? Mas afinal, então, juro de maneira direta, o que é? É uma compensação financeira. Basicamente, o que é? Bom, você precisa de algum dinheiro adiantado e alguém vai te emprestar. Ou uma pessoa, ou um banco, uma instituição financeira, enfim, não importa. E aí você depois tem que pagar essa pessoa, tá bom? E aí, como é que é feito esse pagamento? Bom, você tem que compensar. Quando a gente pega algum empréstimo, a gente não devolve exatamente o valor que a gente pegou, tá bom? Por quê? Porque esse dinheiro a pessoa deixa de investir, então ela deixa de ganhar. Um dinheiro parado, ele não tem retorno, Geralmente, quando a gente pega algum dinheiro, a gente coloca em algum lugar para que ele possa ter algum retorno e valorização. Então, o que é o juro? É essa compensação, tá bom? Ou seja, se você pedir, sei lá, 10 mil reais de empréstimo em algum lugar, provavelmente quando você for pagar, por mais que sejam em várias prestações, por mais que sejam ao longo dos meses ou dos anos, quando você devolver, no final, se você somar, não vai ser 10 mil, vai ser mais. Pode ser 11, 12, às vezes 15, às vezes 20, dependendo das taxas, tá bom? Mas, claro, dividido em várias parcelas. Qual a vantagem de quem pede empréstimo? Você tem todo o dinheiro de maneira imediata, tá? E você pode adquirir um bem com muito dinheiro, em vez de esperar 20, 30 anos juntando dinheiro para depois comprar, tá bom? Só que tem esse senão, digamos assim, tá? Essa compensação aí dos juros. Bom, algumas definições que você tem que saber, tá? São 4. Primeiro delas, o que é o capital inicial? Se aparecer essa expressão, capital inicial, também identificada com a letra C, e é fácil de decorar, porque afinal é capital, ok? Capital é dinheiro, tá bom? É o capital inicial, ou seja, o dinheiro inicial é o dinheiro que se empresta ou que se toma emprestado. Então você vai lá e pediu emprestado 15 mil reais. O que é 15 mil reais? Capital inicial. Simples, tá bom? Não é difícil, capital é dinheiro, tá bom? Vamos lá, montante. Montante, aí já é diferente, tá? Não vamos confundir. Montante, também representado pela letra M, é a soma do capital inicial e do juro, tá bom? A gente vai ver como é que é feito esse juro e tudo mais. Então, juntou aquele capital inicial, ou seja, o dinheiro do empréstimo, mais o juro que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente está falando do montante, tá bom? Então, você já sabe diferenciar capital inicial de montante. Só por isso você já pode acertar uma questão da Enseja, legal? Tempo ou prazo? Bom, aí é simples, O próprio nome diz, e o T é de tempo, Então é fácil até decorar a inicial. É o tempo que decorre do início ao fim da operação financeira, ou seja, do momento que ocorre ali o empréstimo do capital inicial e vai até o pagamento ali final da última
da última parcela, tá bom? Por quê? Porque quando a gente pega algum empréstimo, a gente vai pagando aos pouquinhos, né? Ah, não, vou pagar tudo em um mês. Ué, então por que você pegou o empréstimo? Você vai pagando aos pouquinhos, né? Quando você pega um empréstimo para comprar, de repente, um apartamento, o que acontece? Você faz ali, pega ali o dinheiro ali, equivalente a 100, 200, 300 mil reais, não importa, e depois você ganha isso tudo de uma vez, né? Aí você paga ali para o banco, ali para o responsável, e depois aos pouquinhos você vai pagando esse empréstimo, não é? Por 10, 20, 30 anos, dependendo do caso, 35 anos, tá bom? Esse é o tempo todo desse empréstimo, é o tempo ou o prazo que decorre esse processo, legal? Por fim, taxas de juros, que afinal, né, é o mais importante de tudo. Ó, pessoal, a taxa ela é identificada pela letra I, tá bom? E ela é o que é? É o percentual que se recebe ou se paga. Sabe aquela diferença que eu falei? Olha, em vez de você devolver exatamente o valor que você pegou do empréstimo, você vai ter que devolver um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais a gente vai medir em porcentagem. Tá vendo por que a gente vê a aula de porcentagem antes? Então, geralmente, eles vão pegar aquele valor e falar, olha, não importa o valor que você vai pegar de empréstimo, mas você vai ter que pagar ali seu 1%, 2%, 3%, tá? Simples assim. Então, só isso, só isso. Calma que não vai complicar, você vai ver. Só uns detalhes que eu quero falar para vocês, que às vezes a gente pode se complicar naquilo que é simples. E você vai ver, tá? São 3 detalhes que eu vou te falar e que às vezes a gente mesmo que complica, tá? Mas tem toda a lógica. Presta atenção. Tanto a taxa quanto o tempo devem ter a mesma unidade. Se a gente está falando que você tem que pagar 3% ao mês, a unidade de medida que a gente vai falar de tempo é o mês. Se ele está falando que é 4% ao ano, você tem que medir o tempo em ano, tá bom? Ou em dia, enfim. Por padrão, geralmente a sua prova, ela vai falar do mês, tá? Ela vai falar de mês. Até hoje os exercícios caíram, mas a gente gosta de deixar esse aviso, né? Vai que ela fala, de repente, 2% ao mês e aparece lá 60 dias. Você tem que saber que são 2 meses. Legal? Tá bom? Mas fica muito atento a isso, para de repente você não fazer alguma continha ali errada, tá? 2% ao ano. Ao ano, vamos medir tudo em ano. Legal? E por padrão? Por padrão, é bom falar isso aqui, porque às vezes o pessoal se confunde. O mês ele tem 30 dias, tá? Ah, Heitor, mas eu contabilizei fevereiro que tem 27. Aí se for ano bissexto. Ai, mas agosto, julho e agosto é 31. Para com isso, né? Não, pessoal, vamos padronizar. Toda vez que cair esse tipo de questão de juro, mês tem 30 dias, não importa qual seja. Então não viaja na maionese. Legal? E se ele falar um ano? Não é 365 dias, mais 8 horas por causa da rotação. Para com isso, pessoal. Por padrão, toda vez que falar em ano, eles arredondam para 360 dias. Geralmente, eles vão fazer por mês, tá? Então eu nem me preocupo muito com essa data, mas fica aqui a dica. Se algum momento da sua prova cair por ano, a gente vai fazer essa conta em 360, tá bom? E por fim, ó, juro simples. O valor, presta atenção, tatua isso no seu polegar. O valor do juro em cada intervalo é sempre constante. Ou seja, se ele falar que é 3% ao mês, a gente vai ver que em cada mês a gente tem 3%. É exatamente o que ele está falando, tá? Ah, mas no mês seguinte pode ser um valor maior. Não, é constante. Ah, mas pode ser menor. Não, é constante. Ah, mas ele pode ficar um mês sem. É constante, tá bom? Se ele falar 5% ao mês, é 5% ao mês, tá bom? É a regra do jogo. Não tem pegadinha nessa questão de juro, tá? Então fica bem fácil de se fazer. Olha só, vamos ver isso agora na prática. E presta bastante atenção e eu vou te mostrando como que isso aqui vai cair na sua prova. Então presta atenção. João aplicou na poupança R$2.000. Então ele tinha R$2.000 e jogou ali na poupança, né? Para ver ali os seus rendimentos. E a gente sabe, quando a gente deixa um dinheirinho parado na poupança, o dinheiro vai rendendo juros, tá bom? E o banco, ele paga com esses juros simples. Quanto que é esses juros? 1% ao mês. E ainda, ó, ele escreve na sua prova 1% ao mês. Ele está falando que é simples e não composto, tá? Esses detalhes você tem que prestar bastante atenção. Ele escreve
E depois do 1% ao mês, para você não se confundir, ele ainda põe isso aqui, ó, AM. Então, o que é AM? Ao mês, tá bom? AM ao mês. E aí ele vem aqui escrito, ó, e depois de 3 meses, qual será o saldo final? Basicamente, ele tem ali os 2.000, tá? Ele está com rendimento nessa poupança de 1% ao mês. E ele quer saber, depois de 3 meses, se ele for lá resgatar o dinheiro dele, retirar o dinheiro, sacar o dinheiro, quanto que ele vai ter. Então, presta atenção. Na boa, faz a tabelinha. Você podia fazer, eu podia te ensinar, por exemplo, fazendo aqui um cálculo, fazendo equação, mas eu gosto de fazer a tabela. Por quê? Porque a tabela a gente fica de maneira muito mais visual e só tem que fazer uma conta. Então, presta atenção. Vamos lá, ele quer saber no 3º mês, certo? Mas, para isso, vamos começar do básico. Então, você sempre vai começar de mês a mês e vai até o mês que ele está pedindo, tá bom? Ou seja, a gente vai começar no 1 e vai até o 3º mês. Por quê? Porque ele está pedindo o 3º mês. Legal? E aí, você começa assim, ó. No 1º mês, você vai começar escrevendo ao lado ali qual é o valor inicial. O que é o valor inicial? Montante inicial é o valor que ele está pondo ali, tá? Montante inicial. Ou seja, ele falou, João aplicou na poupança R$2.000. Então, esses R$2.000 a gente vai escrever aqui. Não é difícil até agora. Depois, ao lado, eu quero que você escreva sempre a taxa de juro. E ele vai sempre falar aqui, tá bom? E aqui, ó, ele fala que é 1% ao mês. Aquele detalhe que eu falei que a sua prova não faz pegadinha, mas a gente sempre vai verificar. O que que é? Ele falou que pôs R$2.000, certo? Então, R$2.000. E a gente está separando por mês aqui? Tá, vai fazer o 1º mês, 2º e 3º. Então, dá por mês. Legal. E a taxa de juro, ela é por mês? Então, está escrito 1% ao mês e ainda reforçou aqui no AM, ao mês. Legal. Então, tá mesma unidade de medida. Eu sei que é jogar pelo seguro, mas eu quero fazer com calma para você entender. Então, você vai escrever 1%. O que significa isso? Com muita calma e tranquilidade. Que durante esse mês, durante esses 30 dias, você vai ganhar 1% a mais em cima desses 2.000. Ou seja, 1% de 2.000. Toda vez que você encontrar essa expressão na matemática, eu sei que eu já falei em outras aulas, mas vou voltar a repetir, que eu sei que tem gente que só vê algumas aulas. 1% de 2.000. Toda vez que vier isso, o que a gente faz? Esse D significa multiplicação na matemática, tá bom? Ou seja, 1% vezes 2.000. Esse valor é o nosso 1% de 2.000, tá? É a nossa taxa de juros. Então, como é que eu faço 1% de 2.000? Como é que eu multiplico isso? Bom, você pode fazer do jeito que você quiser, porque a gente já aprendeu na aula de porcentagem, que você já sabe, né? Que 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ou então, do jeito que eu gosto, né? Que eu adoro. Que é o quê? 0,01. Tá bom? Eu gosto sempre de trabalhar com decimal porque é mais fácil. Ou seja, você vai pegar o 0,01 e vai multiplicar, tá bom? 0,01 e vai multiplicar por 2.000. Eu te ensinei, né? Que quando tem muitos zeros, a gente deixa tudo ali no cantinho e faz essa multiplicação como se isso aqui não existisse. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E aqui desce os outros zeros. Tá bom? E depois você coloca ali os valores correspondentes, tá? Aqui, ó. Tá bom? E aí, o que acontece? Você chega nesse valor, no valor de R$20. Presta atenção, pausa tudo. Esses R$20 não é o valor final que ele vai ter no mês, porque senão ia ser, um grande desperdício. Já pensou? João aplicou na poupança R$2.000. Qual é o valor depois de um mês? R$20. Jogaram no lixo R$1.980? Não. O que eles fazem? Eles pegam aqueles 2.000 iniciais e somam essa taxa. O que você descobriu foi a taxa de juros em um mês. Em um mês, tá bom? Ou seja, R$20. O que significa isso?
Lembra que eu falei que no juros simples ele é constante? Constante, lembra disso? Constante. Lembra, Heitor? Lembra que era constante. Bacana. Se é constante, o que significa? Que todo mês ele vai ganhar R$20. Tá bom? No primeiro mês, R$20. Segundo mês, R$20. Terceiro mês, R$20. E no quarto mês, R$20. No quinto, R$20. No 10º mês, R$20. No 32º mês, R$20. No quinto... Já entendeu, né? Não importa. Todo mês ele está ganhando R$20. Por quê? Porque é uma taxa de juros simples. Ela é constante. Ou seja, todo mês ele vai ganhar isso. E aí a sua prova ela pode te perguntar, né? Algumas coisas. Primeiro, qual que é a taxa de juro fixa que ele está ganhando todos os meses? R$20. Marca a questão, acertou, tá bom? Ou ele pode te perguntar, qual o valor final no primeiro mês? R$20, R$2.020. Por quê? Que é o 2.000 mais os 20. Só que aqui ele está perguntando o quê? Após 3 meses. Então o que a gente faz? Pode ir fazendo a tabelinha e ir somando 20 e 20. Primeiro mês, 2020. Check, a gente acabou de fazer. Segundo mês, bom, se ele só vai ganhar mais 20, então é 2020 mais 20, 2040. No terceiro mês, bom, só pegar esse 2040 e somar mais 20, 2060. Ou seja, no terceiro mês, ele vai ter quanto? R$2.060. Bacana? Legal? Entendeu? Se ele perguntasse no quarto mês, 2.080. Se ele perguntasse no quinto mês, 2.100. Tá bom? E assim por diante. Depende, ele pode perguntar o que ele quiser. Mas o que você tem que saber? Como é taxa de juros simples, esses 20 aqui, ele é sempre constante. Legal? Ou seja, você só fez uma conta aqui. Só uma conta de multiplicação simples. É só isso que é juros simples. Viu? Não é difícil.